Paulo César Pinheiro. Talvez você não conheça Paulo César Pinheiro, porque ele é mais compositor do que intérprete. Mas nós estamos falando de um compositor de mais de 2.000 músicas, centenas de sucessos interpretados pelos maiores nomes da MPB. Um gênio que escreveu a sua primeira música, Viagem, com apenas 14 anos de idade. Música essa que é sucesso até hoje, sempre que é cantada. Um poeta completo que não deve nada aos grandes nomes da poesia da língua portuguesa. Paulo César Pinheiro é um daqueles nomes que ajudam a entender a força da canção brasileira. Quando falamos dele, não estamos falando apenas de um compositor no sentido comum da palavra. Estamos falando de um poeta da música popular, de um autor que atravessou décadas escrevendo sobre o Brasil, sobre o povo brasileiro, sobre a dor, a esperança, a memória, a resistência, o amor, a desigualdade, a religiosidade e a vida cotidiana. Sua obra mostra que uma canção pode ser, ao mesmo tempo, música, poesia, documento histórico e reflexão social. Ele nasceu no Rio de Janeiro, 28 de abril de 1949. Seu nome completo é Paulo César Francisco Pinheiro. Ainda criança, teve uma experiência muito marcante longe do centro urbano carioca. Viveu parte da infância em Angra dos Reis, na região de Japuíba, perto do mar, em contato com a natureza, com os trabalhadores simples, com a fala popular e com uma paisagem que depois voltaria muitas vezes em sua poesia. Esse contato inicial com o Brasil mais profundo, menos oficial, é importante para entender a sua obra. Paulo César Pinheiro não escreve apenas olhando para os grandes acontecimentos históricos. Ele escreve também a partir das vozes do povo, das ruas, dos terreiros, dos morros, das estradas, das rodas de samba, dos pescadores, dos trabalhadores e dos personagens anônimos que formam a vida brasileira. A relação dele com a palavra começou muito cedo. Ainda adolescente, Paulo César Pinheiro já escrevia versos e demonstrava uma maturidade impressionante para a sua idade. Costuma-se destacar que ele se profissionalizou muito jovem, por volta dos 14 anos, quando escreveu a letra de Viagem, parceria com João de Aquino. A canção se tornaria uma das mais conhecidas de sua trajetória e seria gravada por muitos intérpretes. Esse dado é importante, porque ele revela uma característica rara. Paulo César Pinheiro não foi um autor que começou timidamente e só depois encontrou a sua voz. Desde muito cedo, ele já aparecia como alguém capaz de transformar sentimento em imagem poética em canção. A partir daí, a sua trajetória se confunde com a história da música popular brasileira. Paulo César Pinheiro se tornou parceiro de alguns dos maiores compositores do país. Trabalhou com João de Aquino, Baden Powell, Mauro Duarte, Edu Lobo, Francis Rain, Dorival Caymmi, Eduardo Gudim, João Nogueira, Wilson das Neves, Sueli Costa, Hélio Delmiro, Maurício Tapajós, Ivor Lancelotti, Tom Jobim e muitos outros. Essa lista já mostra uma coisa essencial. Ele não ficou preso a um único estilo. Circulou pelo samba, pela MPB, pelo choro, pela canção de protesto, pela música de inspiração nordestina, pela canção lírica, pela música de matriz afro-brasileira e por várias outras formas de expressão. Sua obra é uma espécie de mapa sonoro e poético do Brasil. Uma característica muito forte em Paulo César Pinheiro é justamente a sua capacidade de se adaptar a diferentes parceiros sem perder a sua identidade. Cada compositor trazia um universo musical próprio. Dorival Caymmi, por exemplo, tinha uma relação muito especial com harmonias sofisticadas, sonoridades regionais e atmosferas telúricas, ligadas à terra, à natureza. Edu Lobo vinha de uma tradição musical refinada, marcada pela força melódica e pela complexidade dos arranjos. Mauro Duarte, Wilson das Neves e João Nogueira traziam a presença do samba, da cultura popular urbana e da memória afro-brasileira. Francis Raime trabalhava com uma música de grande elaboração harmônica. Em todos esses encontros, Paulo César Pinheiro conseguia escrever letras que pareciam nascer naturalmente daquela música. Por isso, a sua obra deve ser entendida também como uma obra de parceria.
Ele é um autor que escuta profundamente o outro antes de escrever. Mas não basta dizer que Paulo César Pinheiro escreveu muitas canções. É preciso perceber o tamanho cultural dessa produção. Ele é frequentemente lembrado como um dos letristas mais importantes do Brasil. A sua obra reúne centenas ou mesmo milhares de composições gravadas por intérpretes fundamentais da música brasileira. Entre esses intérpretes podemos lembrar Clara Nunes, Elis Regina, Simone, MPB4, Nana Caymmi, Maria Bethânia, João Nogueira, Elisete Cardoso, Baden Powell e muitos outros. Isso significa que a palavra de Paulo César Pinheiro chegou ao público por vozes muito diferentes, em épocas diferentes, sempre dialogando com questões vivas do país. Um ponto decisivo da sua trajetória é o período da ditadura militar no Brasil. Durante os anos de repressão, censura e perseguição política, a canção popular se tornou uma das formas mais importantes de resistência. Muitos compositores precisavam falar sem falar diretamente, denunciar sem usar palavras óbvias, driblar a censura com metáforas, imagens e ambiguidade. Paulo César Pinheiro participou intensamente desse momento. Canções como Pesadelo, Mordaça e Vento Bravo mostram uma escrita ligada à denúncia, à coragem e à resistência. Em Pesadelo, por exemplo, a ideia de que a voz reprimida volta ainda mais forte se tornou uma imagem poderosa contra a tentativa de silenciamento. Em Mordaça, a própria palavra já sugere a violência de quem tenta calar o outro. Essas canções mostram que, na obra de Paulo César Pinheiro, poesia não é enfeite. A poesia pode ser arma, memória e sobrevivência. Ao mesmo tempo, ele não pode ser reduzido apenas à canção de protesto. A sua obra é muito mais ampla. Paulo César Pinheiro escreveu sobre o amor, sobre a saudade, sobre a espiritualidade, sobre o tempo, sobre a natureza, sobre a morte, sobre a ancestralidade e sobre a identidade brasileira. Em Canto das Três Raças, imortalizado por Clara Nunes, com quem ele era casado, aparece uma leitura dolorosa da formação histórica do Brasil. Um país marcado pela violência contra indígenas, negros escravizados e pobres explorados. A canção transforma a história nacional em canto de lamento e resistência. Já em outras composições, como Viagem, aparece um lirismo mais íntimo, ligado ao desejo, à distância e ao movimento da vida. Essa variedade é uma das marcas da sua grandeza. Outro aspecto importante é a presença do Brasil popular em sua obra. Paulo César Pinheiro não escreve a partir de um olhar distante ou superior. Suas letras muitas vezes parecem nascer da fala do povo, dos ritmos populares, das crenças, dos rituais, das festas, das dores coletivas. Há nelas uma atenção muito grande à oralidade, isto é, ao modo como as pessoas falam, cantam, contam histórias e transmitem memória. Isso aproxima sua escrita da tradição dos cantadores, dos sambistas, dos poetas populares e dos narradores que guardam a história de um povo pela palavra. Por isso, estudar Paulo César Pinheiro também é estudar a relação entre literatura e canção, entre poesia escrita e poesia cantada. Durante muito tempo, a escola tratou a literatura quase sempre como texto escrito em livro, poema, romance, conto, teatro. Mas a canção popular brasileira também é uma forma de literatura, porque trabalha com linguagem, com imagens, ritmo, construção de sentido, visão de mundo e contexto histórico. No caso de Paulo César Pinheiro, isso fica muito claro. As suas letras têm densidade poética, apresentam recursos expressivos importantes, dialogam com a história do Brasil e exigem interpretação cuidadosa. Não basta ouvir a melodia e achar bonita. É preciso perguntar: quem fala nessa canção? Que Brasil aparece nela? Que dores históricas estão sendo lembradas? Que palavras ganham sentido simbólico? Que relação existe entre a letra, a música e o contexto em que ela foi criada? O mais importante é compreender como suas letras pensam o Brasil. Paulo César Pinheiro, portanto, deve ser estudado como um artista que uniu poesia e música de modo muito profundo.
A sua trajetória mostra a força de um autor que começou cedo, atravessou momentos decisivos da história brasileira e construiu uma obra imensa, sempre ligada às vozes do país. Ele é compositor, letrista, poeta, escritor e dramaturgo. Mas talvez a melhor forma de apresentá-lo seja esta: Paulo César Pinheiro é um grande leitor do Brasil. Um leitor que não escreveu suas interpretações em tratados teóricos, mas em canções. Canções que parecem simples em um primeiro momento, mas que, quando observadas de perto, revelam camadas de história, dor, beleza e resistência. E é justamente por isso que a sua obra permanece tão viva, tão necessária e tão importante para quem quer compreender a cultura brasileira.